O Jornal da Band segue cumprindo sua missão, DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação, acompanhar muito de perto o cenário da política eleitoral. No ano eleitoral, isso é muito mais importante. Temos ouvido candidatos da nossa região, Sorocaba, de Votorantim, da região, mas também temos e sabemos dessa importância de levar até você, ouvinte do Jornal da Band, ou você que nos assiste pelo YouTube, pelas nossas plataformas, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, também o cenário da política estadual e da política nacional. E nesse cenário, o Jornal da Band está recebendo hoje Sofia Manzano, candidata à presidência pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, e também estamos recebendo Gabriel Colombo, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCB. Obrigado pela presença no Jornal da Band, vocês que estiveram circulando pela nossa região, estiveram pontualmente na cidade de Sorocaba e encontraram um espaço na agenda para estar conversando aqui com a gente, com o ouvinte da Band no estúdio. Obrigado pela presença. Vou começar dando boa noite a Sofia. Obrigado pela presença, estando em Sorocaba, veio até o estúdio do Jornal da Band. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Boa noite a todas e todos os ouvintes da Band aqui da região e de outras localidades que podem acessar hoje pelas novas mídias. Gabriel, obrigado também pela presença. O mais jovem entre os candidatos ao governo do estado, é isso? Boa noite. Exato, Lucas. Boa noite. Agradeço o espaço aqui na Band de Sorocaba. O mais jovem pela primeira vez participando das eleições aí também, vindo disputar também esse fronte da luta política. E ter esse espaço aqui hoje é muito importante. A gente teve no último domingo o primeiro debate entre os candidatos do governo de São Paulo. Na última pesquisa do Datafolha a gente estava em 4º lugar, mas ainda assim não foi chamado para o debate, utilizaram critérios somente de quem tem a bancada federal de 5 deputados ou mais, né, não considerando a intenção popular aí no voto. Então é muito importante quando garante, e aqui, né, uma franquia do Grupo Band em Sorocaba, garantindo esse espaço muito importante, né? Uma boa noite, então, a todos que estão nos acompanhando também. Até para começar, vou perguntar, eu sempre peço aos candidatos que passam por aqui para se apresentar. Eu sei que a própria Sofia é professora e com tantas outras graduações de mestre, de doutora, o próprio Gabriel também, ligado à questão da agronomia, com essa formação, mas vou pedir para vocês passarem um pouquinho disso. Mas antes, para quem está nos ouvindo agora e pergunta, PCB, PCdoB, estamos falando do mesmo partido? É um partido que mudou a nomenclatura ou não? Explica um pouquinho para a gente o que é o PCB em comparação ao PCdoB e por que existem dois. O PCdoB é o mais antigo, é lá de 1922, vocês são de 1993. O que seria essa diferença? Não, na verdade o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro completou esse ano 100 anos, né? O partido de 1922. E o PCdoB é um partido que foi formado em 1962 a partir de um grupo de militantes do PCB. Ele é uma dissidência, então. É uma dissidência que saiu do PCB, né, em 1962, né? E formou o PCdoB, que hoje, na verdade, tem uma política muito mais ligada ao PT. Então, né? se falar que o PCdoB de 1922 não é a realidade. Não é a realidade, né? Os historiadores da ciência, da história política, né, do movimento comunista no Brasil, reforçam essa análise histórica nossa. Quem é Sofia Manzano? E a segunda questão já. Como surgiu essa ideia de estar à frente nessa busca por uma vaga à presidência? Bom, eu sou professora, economista de formação, nascida na cidade de São Paulo, mas há 9 anos moro e trabalho em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, né? Sou mestre e doutora na área de economia e militante do PCB desde 1989. Né? Então já tenho aí 33 anos. Tenho 51 anos, sou mãe, esposa. E, bom, a nossa candidatura, né, ela surge, em primeiro lugar, nosso partido, ele toma as decisões coletivamente, né, não é uma decisão individual minha, né, como muitas vezes acontece com outros partidos, que, na verdade, não funcionam como partidos, e sim como legendas eleitorais, né. O nosso partido, ele trabalha politicamente na realidade, né, política e social durante todo o tempo, não necessariamente só no período eleitoral. E aí nós avaliamos que a conjuntura política, econômica, social do país está se mostrando
bastante dramática, né, bastante complicada, e as propostas que vieram, né, já desde o início do ano, né, como alternativas eleitorais para a população brasileira, especialmente a classe trabalhadora, não eram propostas que contemplavam as nossas ideias para o debate político e para as necessidades da classe trabalhadora. Então, o PCB decidiu, né, que teria uma candidatura à presidência, fez uma análise, né, de todos os seus quadros, as pessoas que melhor poderiam levar à frente essa candidatura, e me escolheu neste sentido. Eu já participei do processo eleitoral em 2014, quando fui candidata a vice-presidente na chapa do Mauriase, né? Mas no meu cotidiano, né, a minha atividade é no movimento sindical dos professores e professoras. Gabriel Colombo, quem é Gabriel? E a mesma pergunta, tão jovem, imagino que já há tanto tempo nessa militância, como surge, seja o convite, a oportunidade de ser candidato ao governo? Muito bom, Lucas. Eu sou agrônomo, né, formado em Piracicaba, mestre em ecologia aplicada também lá em Piracicaba. Sou militante do PCB desde 2015. Antes de ingressar no PCB, né, fiz militância junto aos movimentos sociais do campo, né, associações de pequenos agricultores, trabalhando com agroecologia, sistemas agroflorestais. Então veio um pouco do movimento popular, depois no Partido Comunista. E foi uma decisão, como a Sofia colocou muito bem, que é amplamente coletiva. E primeiro a gente parte de um debate da conjuntura e o que precisa se expressar nas eleições, né? E a gente analisava que em São Paulo a gente tem dois desafios, né? Derrotar, né, o programa do Bolsonaro, o projeto do Bolsonaro, que é um governo da fome, do desemprego, da miséria, da falta de moradia, do aumento da população de rua, e que é agravado em São Paulo por 28 anos de governos do PSDB. E que para fazer isso, para fazer esse enfrentamento, a gente deveria ampliar e fazer um chamado de uma candidatura radical, popular e de esquerda socialista que a gente já vinha se configurando há alguns anos. Esse ano o pessoal decide, né, apoiar o PT nesse processo de uma frente ampla, que inclusive traz ex-tucanos históricos como Alckmin, que mais esteve à frente dos governos do PSDB para fazer essa composição, ou Márcio França, que foi vice de Alckmin. E aí não tem como você derrotar o programa dos 28 anos de neoliberalismo do PSDB se aliando aos quadros que promoveram essa política. Então a gente definiu que precisamos de uma candidatura própria, até porque São Paulo tem um histórico de lutas, de mobilizações, né, das organizações dos trabalhadores, isso precisava se expressar nas eleições com um programa político que apontasse para enfrentar esse cenário de desindustrialização, de desemprego, de desmonte da educação que a gente vive aqui no estado de São Paulo, de precarização do sistema de saúde, né, filas longuíssimas, precariedade do serviço em todos os âmbitos, né, do atendimento básico aos atendimentos mais complexos na saúde, no transporte, a série de privatizações que comprometeram a capacidade do Estado tanto promover o desenvolvimento, garantir a geração de emprego de qualidade, né, como garantir acesso à população aos mais diversos serviços. Então, para enfrentar isso, a gente decidiu ter uma candidatura própria, e o partido aqui em São Paulo decidiu que o meu nome estava adequado, até por representar parte, né, dessas lutas expressivas no último período do Brasil, que teve uma participação protagonista aí da juventude. Então, a candidatura jovem também expressaria isso. Perguntar para a Sofia, até muito dessa resposta já do Gabriel. Para quem não é militante do PCB, podia imaginar assim, PCB vai se aliar ao PT e vão estar no primeiro turno na luta pela presidência da República. Isso não acontece, não é de agora, pelo menos 5 eleições, já não tem essa aliança de PCB com o PT. É por não enxergar no PT um representante de esquerda, por exemplo? Exatamente, quer dizer, na verdade a última vez que nós tivemos construindo junto com o PT a candidatura foi em 2002, né? Lá na primeira vez que o ex-presidente Lula venceu as eleições. E, inclusive, estávamos ali apostando, né, que pela primeira vez teríamos uma candidatura no Brasil, pós-ditadura militar, que representasse de fato os interesses da classe trabalhadora. Mas rapidamente nós vimos que o PT resolveu fazer um governo de conciliação de classes, atendendo muito mais os interesses, né, do grande capital, do capital financeiro, do capital aplicado no agronegócio, do que os interesses da classe trabalhadora, né? Por mais que tenha feito algumas medidas, né, que foram assistenciais, né, como Bolsa Família, como um conjunto de bolsas, né, que atendeu e melhorou um pouquinho, né,
a situação dos mais pobres no Brasil, o período do governo petista, né, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, e eu venho de um estado que está há 16 anos, né, sendo governado pelo PT, e promove reformas, né, naquele estado, na Bahia, né, como privatizações, como entrega do setor da saúde e da educação para a iniciativa privada através de terceirizações. Então, nós percebemos que é um governo que está muito mais interessado, por um lado, em ocupar espaços de governo sem ter necessariamente um compromisso efetivo com a classe trabalhadora. Além disso, o que é pior ainda é que, apesar do PT, da CUT, dos movimentos sociais vinculados, né, a esse grupo político, ter surgido nos anos 80, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, né, do movimento de massas, do movimento dos trabalhadores organizados, no último período, este grupo político desorganizou a classe trabalhadora. Não é à toa que hoje um conjunto, hoje não, né, mas na última eleição presidencial, um conjunto expressivo dos trabalhadores e trabalhadoras votou no Bolsonaro, que promover um governo de tragédia, né, para a nossa classe, para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque a classe trabalhadora foi desorganizada. Nós estamos aqui nos colocando, neste momento, não só com propostas concretas para resolver os problemas da classe trabalhadora, tendo a classe como protagonista desse processo, mas principalmente nós estamos nos colocando como uma força política que pretende reorganizar a classe. Ninguém consegue governar o Brasil sem ter que passar pelo balcão de negócios do Congresso Nacional, pelo toma lá da cá, se não tiver um apoio de massa da classe trabalhadora. É muito comum me perguntarem nas minhas entrevistas, né, como é que eu vou governar a partir do dia 1º, dia 2 de janeiro, tendo um Congresso Nacional que certamente não vai ser um Congresso progressista, né? A tendência, apesar da gente ter aí vários candidatos nossos, do PCB, a deputados federais, a deputados estaduais, a gente sabe que a composição do Congresso, tomara que mude, mas provavelmente não vai mudar muito. Eu respondo sempre o seguinte: eu vou governar com o apoio massivo da classe trabalhadora que apoiem as nossas propostas, os nossos projetos. Nós temos propostas objetivas para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora e tirar o país dessa crise em que ele se encontra. Por exemplo, nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é o desemprego. Enquanto isso, as grandes empresas, elas estão cada vez mais estendendo a jornada de trabalho e reduzindo o número de empregos. A própria Eletrobras, que foi privatizada agora pelo governo federal, já anunciou que vai demitir 1.600 trabalhadores e trabalhadoras. A nossa proposta efetiva é de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, tanto para as grandes empresas e as pequenas e médias empresas, com subsídio governamental para conseguir manter uma jornada reduzida. Isso gera milhões de emprego no nosso país imediatamente. E aí as pessoas me perguntam, como é que você vai conseguir implementar isso? Eu vou conseguir implementar isso quando todas e todos que estão nos ouvindo neste momento se organizarem e forem comigo, né, exigir que estas medidas sejam efetuadas. É assim que a classe trabalhadora consegue fazer com que os seus interesses estejam em primeiro lugar. Então, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial aumenta o número de empregos, permite à juventude trabalhadora que tenha emprego, trabalho, com carteira assinada e continue os seus estudos. Porque hoje a gente tem uma desistência, uma evasão escolar. Eu sou professora. Os meus estudantes chegam e falam, professora, eu tenho que trancar a matrícula porque eu arrumei um emprego. Você acredita nisso? Que a pessoa tem que parar de estudar porque arrumou um emprego. Nós não podemos permitir que essa nossa juventude seja queimada, né, desta forma como ela está sendo por este modelo tão dramático que nós estamos vivendo. O Jornal da Band está conversando com Sofia Manzano, candidata à presidência pelo PCB, também com Gabriel Colombo, candidato ao governo de São Paulo pelo PCB. Gabriel, Partido Comunista Brasileiro. Como fazer campanha ou como ser um militante do comunismo, do Partido Comunista no Brasil, enfrentando todas essas dificuldades? Disso você pode falar, disso você não pode falar, isso você pode pregar, isso você não pode pregar. Como que é ser o representante de um partido assim?
Bom, Lucas, o que está em crise hoje é o capitalismo brasileiro, né? O cenário que a gente vive hoje de 33 milhões de pessoas passando fome. A gente tem um cenário que mais da metade da força de trabalho no Brasil vive uma situação de precariedade. 39 milhões de informais, 3,9 milhões de desalentados que já desistiram de procurar emprego, 6 milhões de subocupados e mais de 9 milhões de pessoas desempregadas. Aqui no estado de São Paulo, até para pegar a questão da juventude que a Sofia coloca, que é quem está sem perspectiva de futuro, a gente tem cerca de 30% dos jovens desempregados, né? Se a gente faz a divisão racial, 34% da juventude negra está desempregada e 29% da juventude não negra. Então o cenário é desolador, né? O que o comunismo vem apresentar, e como a Sofia muito bem disse em algumas entrevistas, o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu e que entende que é possível e deve ser garantido a todos e todas o direito ao emprego de qualidade, com jornada de 30 horas, com salários, né, que garantam não só a reprodução do pagar o almoço, pagar a janta, ou às vezes vender o almoço para comprar a janta, porque os salários hoje são muito baixos. Em São Paulo, metade dos trabalhadores ocupados recebe até R$ 1.800, é menos de um salário mínimo e meio, e a gente sabe que isso é pouquíssimo. A gente esteve aqui em Sorocaba visitando a ocupação da Andara, que fica na divisa com Votorantim ali, e comentavam muitos deles que a situação que se colocou é, com salários baixos, os aluguéis somados contas de água e de energia chegavam a R$ 1.000. Como que você vive com uma família tendo um salário menor que R$ 1.800 e só o aluguel e as contas básicas de uma casa estão em torno de R$ 1.000? Então é essa situação de precariedade que se apresenta e que o capitalismo coloca, não pode ser assim, tem que ter emprego para todos, empregos de qualidade, com jornadas, né, que não sejam extenuantes mental e fisicamente, tem que ter garantia de moradia para todas e todos, tem que ter garantia de alimentação para todas e todos. A gente está no século XXI, é um absurdo a gente não garantir o mais básico, que é o alimento, né, aquilo que se produz na terra para todos terem o que comer. E, por fim, que a gente tenha uma universalização de todos os serviços públicos, né? Educação, saúde de qualidade, transporte de qualidade, e com a clareza de que aí entra algo fundamental, né, para nós comunistas, que é a necessidade de se enfrentar a classe dominante, a burguesia do nosso país, que tem ganhado muito com a nossa miséria. E nos serviços públicos é muito fácil de explicar isso. Porque, por exemplo, se a gente tem um SUS de qualidade, que você não vai ter espera na fila, que você vai ter todas as especialidades, vai conseguir fazer um exame, vai conseguir fazer uma cirurgia sem morrer na fila de espera, para que você vai querer fazer um plano de saúde privado? Então o SUS precisa ser sucateado para o plano de saúde privado, para os hospitais privados terem o seu lucro, terem a sua clientela. Então interessa um grupo muito minoritário que ganha muito com a nossa saúde, que entende a saúde como uma mercadoria e não como um direito, para que o SUS seja sucateado. Então a gente tem que acabar com essa dinâmica. Quem faz hoje a gestão desse recurso assim de sucateamento no estado de São Paulo, por exemplo, são as organizações sociais de saúde, né, que a gente chama aí da farra das OS, que impõe uma lógica de custo na saúde, não de direito, né, que precariza as condições de trabalho, reduz o número de profissionais, prolonga o tempo de espera nas filas e de precarização dos serviços. A gente teve no São Paulo, como uma expressão disso, entre 2010 e 2020, uma redução de 8 mil leitos hospitalares no estado de São Paulo. Então veja, se tem o exemplo da saúde, essa precarização, a gente tem que ter esse enfrentamento. Então todo o nosso programa, ele pauta, olha como a crise é do capitalismo, e o comunismo ele é a solução, porque a gente precisa ter um programa que garanta a todos os direitos mais fundamentais para que a gente possa viver não só como trabalhadores, similar a animais de carga, né, mas com direito também à cultura, à arte, ao lazer, ao esporte, ao tempo de família, a praticar sua religião, ao que for, né, que o nosso tempo não seja todo ele gasto prioritariamente com trabalho e o que sobra a gente esteja tão cansado que não consiga desfrutar dele bem criativamente. O tempo passando, estamos no nosso minuto final, mas quero pedir para vocês, nas redes sociais, seja o partido, seja individual de cada um de vocês, como as pessoas podem encontrar para, de repente, ouvir mais, saber mais, entender mais dessas propostas e dos projetos de vocês. É isso, né? Vocês podem procurar a gente, @SofiaManzanoPCB, qualquer portal do PCB, Partido Comunista Brasileiro, na sua cidade, na sua região. Também pode procurar os nossos coletivos partidários e seguir a gente nas redes, né? Compartilhar, questionar, que estaremos aí fazendo essa disputa, que é muito difícil para nós comunistas. E até gostaria de dizer que chegou o momento da gente acabar com essa fake news, né? De que tudo que é ruim é comunista. É o contrário, né?
O comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu, é uma proposta em que a gente deve construir uma sociedade do ser humano para o ser humano, sem a degradação ambiental que o capitalismo provoca, sem a violência que o capitalismo provoca. Então, venha procurar a gente nas redes sociais e entender melhor o que é o comunismo e parar de cair nessa fake news, né? De que tudo que é contrário ao pensamento da extrema-direita, eles dizem que é comunista, e não é verdade. Gabriel, das suas redes sociais? Eu sou Gabriel Colombo PCB, no Instagram e no Facebook, e no Twitter somente Colombo PCB. Convido vocês a acompanharem, porque acaba sendo um espaço onde a gente consegue divulgar mais as nossas ideias, tendo pouco tempo de TV, tendo pouco tempo de rádio, por isso reforçando o agradecimento ao Lucas aqui por ter nos recebido hoje. E também a nossa campanha, as nossas candidaturas, né, nossa pré-campanha e as nossas candidaturas são um convite à mobilização e à organização. As nossas propostas, nossa proposta, né, é uma parte de um diagnóstico de que o cenário que a gente vive é dramático, mas também aponta que há uma solução, uma saída que não é fácil, que depende do engajamento de todas e todas, porque é uma transformação coletiva, depende de se engajar na organização e na mobilização popular. A gente busca fazer isso através das nossas candidaturas, nossas propostas, nosso programa é muito completo em sentido do que fazer, mas para ser realizado, para todos terem emprego de qualidade, moradia, alimentação saudável e todo acesso a todos os serviços públicos de qualidade, é necessário que você também participe dessas lutas. É óbvio que fortalecer Sofia Manzano e Gabriel Colombo nas eleições contribui muito para esse processo, mas depende também de você engajar, participar. Então fica esse convite em torno da nossa campanha, em torno das nossas organizações e da luta de uma maneira geral. Sofia, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o espaço e estamos aí para a gente enfrentar as dificuldades. Gabriel, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lucas. Uma boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. O Jornal da Band segue acompanhando, ouvindo aqueles que são pré-candidatos, os que já são candidatos e, claro, durante todo esse período eleitoral, com todo o DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você vai continuar ouvindo e acompanhando aqui na Band FM de Sorocaba o cenário das eleições 2022.